O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 362. Plod. Seong Ji-han se aproximou da estátua rachada da constelação. Entre as feras, havia uma estátua parecida com um tigre. A rachadura estava em volta da perna. Saia daí, agora. Embora gritado de longe por um monstro parecido com um macaco repreendido por uma constelação anteriormente, Seong Ji-han não respondeu. Em vez disso, ele atingiu a estátua rachada com a espada Eclipse. Então, os olhos da estátua brilharam. O que você pensa que está fazendo? Quebrar isso não cortará o apoio da constelação, desperdiçando sua força em trivialidades. É assim mesmo? Mesmo que a estátua se quebre, o espírito permanece, daí o apoio da constelação continuar. Você viu o espírito, não é? Sim, não importa o quanto você tente me destruir, o apoio continua. Tudo o que resta é você ser dominado por jogadores muito mais fracos que você. Realmente? Sim. Agora vá embora. À medida que a aura poderosa da estátua da constelação aumentava, a espada de Sang Ji-han, incapaz de perfurar a estátua adequadamente, estava prestes a ser desviada. No entanto, artes divinas fundamentais. Aniquilação segredo de Deus. Uma miríade de deuses seladores de fantasmas. À medida que a miríade de deuses seladores fantasmas se manifestava a partir da ponta da espada. Uau! A essência branca e esfumaçada começou a vazar rapidamente da estátua rachada. O que é isso? O espírito foi sugado instantaneamente pelos Myriad Ghost Sealing Gods. A estátua da constelação, sentindo sua condição crítica, emitiu uma luz brilhante tentando de alguma forma repelir Seong Ji-han. Mas, vamos festejar um pouco mais. Evitando o contra-ataque, Seong Ji-han continuou a atrair o espírito dos Myriad Ghost Sealing Gods. Embora a rachadura fosse tão pequena que ele não conseguia absorver o espírito do oponente de uma só vez, mesmo com a técnica totalmente implantada, ele sentiu uma rápida satisfação dentro da miríade de deuses seladores fantasmas em comparação com a quantidade que ele havia consumido. Isso pode render algo mais se eu continuar. Seong Ji-han relembrou um jogo no Muro Norte. Lá, absorver fragmentos do espírito de uma constelação com a miríade de deuses seladores fantasmas produziu um item de dentro da formação. Embora ele não pudesse usar este item diretamente, ele continha as memórias de uma constelação, ajudando a aumentar seus atributos. Vamos fazer bom uso disso novamente. Enquanto a miríade de deuses seladores fantasmas continuava a devorar o espírito da estátua rachada. A constelação parecia cada vez mais desesperada. Você, pare de ficar aí olhando boquiaberto e ataque-o rapidamente. Mas ainda estou tendo problemas para controlar meu poder. Mesmo que a estátua quebre, tudo bem, apenas afaste aquela criatura. Você está me dando permissão? Disposto a arriscar a destruição de sua estátua para repelir Seong Ji-han? Um monstro parecido com um macaco observador mais uma vez atacou. Vou me juntar à luta. Outros jogadores, um após o outro, juntaram-se ao ataque. Estrondo. À medida que ataques poderosos consecutivos aconteciam, Seong Ji-han se viu forçado a retirar os Myriad Ghost Sealing Gods para evitar os golpes. Uau! A estátua então tinha mais rachaduras. Obrigado, rapazes. Isso vai me ajudar a me alimentar. O que? Seong Ji-han sorriu levemente e enfiou sua espada no ar, convocando os Myriad Ghost Sealing Gods mais uma vez. Desta vez, a formação foi significativamente maior do que antes. Não, ele está criando de novo. A constelação, aparentemente não esperando que Seong Ji-han recriasse imediatamente uma formação capaz de absorver a alma de uma constelação. Vai festejar bem. Quando Seong Ji-han ativou totalmente os Myriad Ghost Sealing Gods. Uau! Mais espíritos foram absorvidos da estátua rachada e, uma vez que a formação ficou completamente saturada. Pop! Uma enorme presa emergiu de dentro. Finalmente, apareceu. Um item imbuído das experiências de uma constelação. Apesar de conter a iluminação de um ser totalmente estranho à humanidade, como alguém que abrigava Martial Soul sem natureza conflitante, Seong Ji-han poderia utilizar isso para aumentar suas estatísticas. Mas não é o melhor momento para absorvê-lo. Com ataques vindos de todas as direções, Seong Ji-han colocou em seu inventário e olhou na direção da constelação. Apesar de absorver tanto, o espírito da constelação desenvolvida parecia ter mais para consumir. Como esperado de uma constelação, muita coisa para festejar. Enquanto Seong Ji-han continuava a se esquivar e manter os Myriad Ghost Sealing Gods. Ah, isso não vai funcionar. Cancelarei meu apoio e retornarei ao meu sarcófago. Como a estátua da constelação mencionou o seu sarcófago. Estrondo. O chão se partiu e a estátua gigante afundou imediatamente na terra. O que? A constelação está indo embora. Droga, perdi um pouco de poder. Com a retirada do apoio de uma constelação, alguns jogadores sentiram sua força diminuir. Eles não enfraqueceram muito. A potência deles caiu cerca de 2 a 3%. Tal redução não foi suficiente para facilitar a batalha um contra muitos. Avaliando a força dos oponentes, Seong Ji-han desviou o olhar. Ele buscou um local com o maior número possível de estátuas de constelações. Essa direção deveria servir. Uau! A forma de Seong Ji-han se estendeu para o leste.
Para onde você está fugindo? Rápido, vamos persegui-lo. Ele está tentando fazer algo precipitado com as estátuas das constelações. Se perdermos o apoio das constelações, estaremos condenados. Enquanto os jogadores restantes o seguiam apressadamente. Mapa do cemitério de estrelas. O aspecto da sobrevivência dominado por Sang Jihan apresentava agora um estado estranhamente alterado. Do ponto de vista externo, parecia que os jogadores patrocinados pela Constellations estavam cercando Seong Jihan em conjunto, colocando-o em uma posição aparentemente desfavorecida. Por que as constelações estão intervindo de repente assim? Limite-se a receber o apoio deles. UGH, é frustrante ver tudo dar errado no último minuto. Uau! Seong Jihan é muito bom em se esquivar. Aqueles que o atacam devem estar muito irritados. De verdade, haha, ele é tão hábil em evitar ataques de todos os lados. Os telespectadores da humanidade estavam preocupados que o jogo pudesse virar, observando o desenrolar dessa luta. Absorvendo o espírito de uma constelação. Que tipo de habilidade é essa? Ele não quebra as estátuas com seu poder, mas usa o poder dos outros jogadores. 9 constelações já recuaram. Os movimentos dos jogadores também diminuíram significativamente. Para vencer assim. Ah, pensei que dessa vez ele ia perder. Aquele cara. Os espectadores alienígenas, vários níveis mais observadores, estavam percebendo um aspecto distintamente diferente da batalha do que veio à tona. Usar o poder dos oponentes para quebrar as estátuas e utilizar os Myriad Ghost Sealing Gods nas partes quebradas para absorver os espíritos das constelações foram as táticas de Seong Jihan. Esse louco, se isso continuar, ele roubará totalmente nossos espíritos. E estou voltando para o meu sarcófago. Uau! À medida que a 10ª estátua afunda no chão, o poder dos jogadores adversários enfraquece visivelmente. Chega de correr. Lute comigo de forma justa. Gritando para Seong Jihan se movendo em direção à próxima estátua, os jogadores gritaram, mas... Justo e honesto quando vocês 12 estão se unindo? Isso faz sentido? GRR. Incapazes de dominar Seong Jihan sozinhos, os 12 jogadores se uniram em equipes, fazendo com que suas palavras soassem vazias. Talvez seja melhor evitar atacar perto das estátuas das constelações, você não acha? Eu estava pensando o mesmo por volta do quinto, mas aquele cara continuou destruindo eles. É assim mesmo? Sim, basta uma rachadura na estátua. Então ele usa aquela estranha formação para absorver os espíritos das constelações. É uma dor de cabeça. Se mais constelações retornarem aos seus sarcófagos, o jogo acaba para nós. Devemos desferir um golpe bem-sucedido. Se as coisas continuarem assim, ele será demais para nós. Se o buff desaparecer ainda mais, estaremos todos condenados. Enfrentando uma derrota certa se a situação continuasse, os 12 jogadores estavam desesperados para atacar Seong Jihan. Seres inúteis. Apesar de lhes dar um poder tremendo, eles falham completamente em utilizá-lo. Já perdendo a paciência, as constelações que os patrocinaram foram absorvendo os espíritos das constelações. Este ser está além da norma. Vamos desistir deste jogo. Ele só está fazendo isso para sair mais cedo. Se perdermos mais ânimo aqui, ficaremos presos nos sarcófagos por ainda mais tempo. Certo, vamos reduzir nossas perdas desta vez. Observando a direção que a batalha estava tomando, as constelações decidiram não apostar mais nos 12 jogadores. Não. Eles ainda podem fazer isso. Eles estão se acostumando comigo. Apenas confie neles um pouco mais. Você não quer perder suas armas, certo? Depois de guardar o 10º item da constelação em seu inventário, Seong Jihan, ouvindo as vozes das constelações de longe, gritou apressadamente. Estamos nos retirando. Quanto às armas, suspiro, vamos fazer novas. As constelações já haviam desistido do jogo. Estrondo. A terra começou a tremer ao redor. As estátuas das constelações, destacadas no chão, rapidamente se esconderam no subsolo. O que, lol? As constelações estão escapando? Seong Jihan protegendo desesperadamente seus escudos, haha. Pelo menos tome um trago, cara. Se você continuar fugindo assim, quem contaria com você? Haha. E então? Isso é ruim. Nossas bênçãos desapareceram. Olhando uns para os outros com olhos perturbados estavam os 12 jogadores. Amparados pelo apoio das constelações, eles já exalaram um poder feroz. Agora, eles foram reduzidos a meros jogadores. Ah. Plode. Seong Jihan suspirou profundamente e caminhou em direção aos 12 jogadores. Entre eles, Seong Jihan era o de menor estatura. No entanto, seguindo seus passos, o resto dos jogadores se viu involuntariamente recuando. Eles não conseguiram acertar um golpe sólido, mesmo com o apoio das constelações. Agora que o apoio acabou, eles não conseguiram reunir coragem para enfrentá-lo. Ei, vocês também são candidatos ao Constellation? Isso, está certo. Realmente, da Liga dos Grandes Mestres? Eu sou da Star League, na verdade. Ao ouvir isso, Seong Jihan franziu as sobrancelhas. A Star League, para aqueles do nível 450 ao 500. Por que esse cara estava se misturando em um lugar para grandes mestres? Então, você está acima do nível 450.
4 a 478. Por que tão fraco? Você deveria ter pelo menos quebrado um braço ou uma perna minha. Dê alguma esperança às constelações. SSSHHH. Quando a espada sombria de Sang Jihan começou a brilhar mais ferozmente, um dos jogadores cerrou os dentes e exclamou: Você deve ter nos enganado. Como pode um jogador, nem mesmo uma constelação, possuir tal poder? Isso mesmo, um ser com poderes selados não deveria ter tanta força. À medida que os jogadores, incapazes de aceitar o rumo dos acontecimentos, começaram a expressar sua descrença. Merda. Seong Jihan, sem intenção de ouvir, brandiu a espada. Seus corpos foram divididos em dois e se desfizeram. Você garantiu o primeiro lugar no mapa especial de sobrevivência, Cemitério de Estrelas. Com a mensagem de final do jogo aparecendo, normalmente, isso significaria sair. Você garantiu o primeiro lugar sem qualquer patrocínio das constelações. Você completou a missão épica. Você recebeu 100.000 fama de constelação. Você pode escolher um item dos despojos do Cemitério das Estrelas. Desta vez, em vez de retornar à realidade, Seong Jihan foi convocado para um espaço cheio de escuridão por causa das recompensas da missão épica que lhe permitiam escolher entre os despojos. Apenas um? Esperando que as recompensas quádruplas por ter suas habilidades seladas também fossem aplicadas à missão épica, Seong Jihan ficou um pouco desapontado por não ter ido tão longe. Enquanto ele refletia sobre isso. Clarão, clarão. Luzes explodiram ao seu redor, revelando uma série de armas brilhando em vários formatos no vazio escuro. Você pode escolher um item dentre estes. À primeira vista, havia mais de 100 armas. A maioria não era adequada para uso humano, mas sim uma série de equipamentos irreconhecíveis para a humanidade. Dada a diversidade de espécies, parecia provável que os itens surgissem desta forma. Eles são todos grandes demais para mim. Entre as constelações supremas, parecia não haver nenhuma espécie do tamanho da humanidade. Seong Jihan examinou o equipamento com uma pitada de decepção. Com tantas peças provenientes de várias culturas e estilos distantes da humanidade, nenhum espólio imediatamente ressoou nele. É melhor eu procurar algo de valor então. Decidindo que era melhor priorizar o valor em vez da utilidade, Seong Jihan pensou que algo de alto valor seria mais tarde trocado por um item mais adequado. Vamos começar a caça ao tesouro. Então. SSHHH. A espada sombria de Sang Jihan começou a congelar rapidamente.